Quer mandar para o Boa tarde a todos. Sessão ordinária realizada no dia 11/5/2020. Em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 10ª sessão ordinária relativa ao segundo período da legislatura 2019-2020. Agradeço a presença de todos e também das pessoas que nos acompanham pelo site cnortigueira.pr.gov.br. Solicito ao vereador Walter que faça a leitura de um trecho bíblico e após uma oração. Boa tarde a todos. A palavra de Deus se encontra em livro de Salmos, capítulo 1. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraza no serviço do Senhor, e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que compreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembléia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que dos ímpios leva à perdição. Vamos fazer oração universal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito ao secretário Walter fazer a leitura da última sessão ordinária, da ata da última sessão ordinária. Ata da 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Ortigueira, Estado do Paraná, às 14 horas do dia 4 de maio de 2020, na Sala das Sessões, sito a Rua São Paulo 120, sob a presidência do vereador Edenilson, ausente o vereador Ari e presente os demais vereadores. O presidente abriu os trabalhos solicitando ao vereador Walter a leitura de um trecho bíblico quando foi lido o livro de Salmos, capítulo 13, e feita a oração do Pai Nosso. O vereador Walter fez a leitura da ata da última sessão ordinária, que após lida achada conforme, foi assinada pelos vereadores presentes. O vereador Marcos fez a leitura da seguinte matéria na ordem do expediente. Projeto de Lei Ordinária número 6/2020, de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021. O presidente encaminhou o projeto de Lei Ordinária número 6/2020, de conformidade com o regimento interno, artigo 208, informando que, se houver interesse, os vereadores poderão apresentar emendas à LDO de 2021, tendo um prazo de 15 dias a contar da data da leitura do referido projeto. O presidente encaminhou também para a Comissão de Finanças e Orçamento as prestações de contas anual do Poder Executivo do exercício de 2009 e 2010, para que no prazo de 40 dias apresente ao plenário seu pronunciamento acompanhado dos projetos de decretos legislativos. Na palavra de ordem do expediente, fez uso o vereador José Carlos, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, encaminhou ao vereador Leandro, presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, o projeto de lei complementar número 31/2019. Dando sequência aos trabalhos, o presidente solicitou a leitura da ordem do dia, quando o vereador Marcos informou que não havia matéria inscrita para a ordem do dia.
Na palavra livre de ordem pessoal, o vereador Leandro justificou sua ausência na sessão anterior, mencionando que tinha um compromisso e não conseguiu chegar a tempo de participar da reunião. O presidente também fez uso da palavra. Na sequência, o senhor presidente agradeceu a Deus, aos vereadores e aos presentes e encerrou a presente sessão, mandando lavrar a presente ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Coloco a ata para apreciação do plenário. O vereador concordar com a mesma, permanece como está. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, o vereador Marcos, fazer a leitura do expediente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que se encontram na reunião de hoje. Nós temos aqui por expediente de hoje, letra A, projeto de lei ordinário número 007/2020, iniciativa do vereador Giovanni Castorino da Silva, que dispõe sobre a denominação de ruas no bairro Jardim das Flores, município de Ortigueira, estado do Paraná, e da outras providências. Letra B, indicação número 008/2020, iniciativa dos vereadores Edenilson Rodrigues Correia e Gilson Júnior de Andrade, que indica a senhora prefeita municipal e sejam viabilizados estudos para a captação de água para a população de Ortigueira junto ao rio Barra Grande. É o que temos aqui para a ordem de expediente, senhor presidente. Ok. Então encaminho o projeto de lei ordinária número 7/2020 para as comissões permanentes. E as indicações 8/2020 para a ordem do dia da presente sessão para discussão e votação única. Deixo a palavra livre de ordem do expediente. Boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de justificar a falta da reunião anterior. Estava a serviço dos rodeios relativos do interior do município. Obrigado. Ok, nome do vereador. Solicito a dispensa do intervalo movimental. Dispensado. Determina a leitura da ordem do dia. Senhor presidente, senhores vereadores, para a ordem do dia de hoje, nós temos em discussão e votação única a indicação 008/2020, iniciativa dos vereadores Edenilson Rodrigues Correia e Gilson Júnior de Andrade. Ok, então eu vou levantar a conversa aqui, né? Já vou dar oportunidade para todos, acho que vai ser muito interessante essa indicação. Vou aqui colocar então a indicação número 8/2020 em discussão. Senhores vereadores e aos públicos que se faz presente nessa tarde, nessa Casa de Leis, e a todos que nos acompanham pelo nosso site da Câmara. Esse projeto aqui é de suma importância para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, para a nossa Ortigueira. Nós temos onde faz a captação da água ali, que é a Sanepar, no Rio Formiga. Ela está aqui praticamente uns 4 quilômetros aqui no centro da nossa cidade. E a gente tem se preocupado com isso que não é de hoje. Até relatei dentro dessa casa aqui, em 2015, quando chegou um projeto da Sanepar para concessão, né, por mais 30 anos, alguns vereadores que me acompanharam naquela legislatura lembram da minha fala. Que pena que a gente não tem gravado, naquele momento a gente não gravava aqui a nossa sessão. Onde até alguns vereadores, alguns não, todos praticamente concordavam que futuramente, com as desmatações, hoje tem áreas de preservação ambiental, mas os agricultores, os pequenos sitiantes às vezes não se preocupam com isso e vai fazendo os soreamentos dos rios, chegando mais terra, tá indo mais impurezas, desmatando mais perto das cabeceiras de águas. Então eu quero que os nossos vereadores acompanhem minha fala e vamos todos juntos tomar uma posição em prol das águas de Ortigueira. O que eu quero dizer com isso? A gente está abrindo aqui com o nobre vereador Gilson uma indicação para que possamos estar levando até a prefeita o nosso pensamento, a nossa ideia, a nossa preocupação. E vamos também oficializar, mandar um ofício para a Sanepar, remeter direto à pessoa responsável pelo Ecoborgo, que hoje se encontra na do sul do Eliezer, que é um cidadão ortigueirense, mas não quero fazer isso sozinho, porque é um bem comum, um bem de todos, está na legislação, está na Constituição, a vida,
a água, a luz, então bem comum de todos. E principalmente quando se trata de capacitação de água. Desculpa aí pelo erro da palavra. Mas quando captamos as águas, estamos vendo que o Formiga hoje está bem baixo. Tem poucos afluentes que desagam neles, que são os rios pequenos, né? Então, tá, praticamente, eu sempre falava isso. Não vai muito longe, o Formiga não vai estar sendo possível estar fornecendo água para a nossa cidade. Até porque quando foi instalada essa capacitação de água ali, né, para trazer aqui da matriz, acho que tem onde tem um centro de reservatório, que fica reservado essas águas ali, o que acontece? Ortigueira tinha uma demanda menor de pessoas que usavam as águas, né? Hoje não, hoje tem muito mais pessoas usando águas, mais empresas, né, mais firmas aí, então usa muito mais água. E o Formiga, com o longo do tempo, com o desmatamento, né, com a tiragem das matas auxiliares ali, assoreamentos, eu mesmo conheço aqui terrenos aqui que praticamente estão plantando na beira do Rio Formiga. Depois vou fazer uma filmagem, vou andar todo ali no Barra Grande também. Então a preocupação da gente é muito árdua e muito importante para a sociedade. Ouvi em grupos, às vezes, pessoas mencionando o nome de nós vereadores, que nós estávamos preocupados, mas eu não é de hoje. Desde antes de ser vereador, que a gente sempre pescava e anda nessas localidades, eu já vi que era pouca água, e sempre observava isso. E hoje, como legislador e fiscalizador dessa casa, eu tenho me deparado com essas situações e ouvido os grupos reclamando, né, lógico, uma crítica até construtiva, que é muito válida, acabei trazendo para dentro dessa casa, como já fiz lá em 2015, quando chegou o projeto para a gente dar uma concessão de uso por mais 30 anos para a Sanepar, cobrei bastante. Então, da mesma forma, quero levantar essas questões aqui, porque água é vida, é saúde, é tudo. E não podemos se fazer essa captação de água lá no Rio Barra Grande, são menos impurezas. Conversando com moradores lá, amigos da gente, conhece até o Tacílio, que é um cara que mora ali, vive ali, conhecido o Marcos, os mais que conheço aqui. Até liguei para ele, ele falou que tem bastante influência aqui de São Cláudio hoje também, né? Tem bastante riozinhos que desagam ainda, que tem vidas. Por quê? Porque são mais preservados, tem mais matas, né? Então não foi ainda deteriorado esses matos ali. E não contando que a água captada de lá do Rio Barra Grande chegaria para nós muito mais saudável. Que nem um menino mesmo falou, o Tacílio falou, ó, Bíblia, aqui para tomar água em qualquer lugar, da ponte para cima, que não tem rejeito, não tem resíduo, não tem nada. E é verdade, porque ele tem óleo, a pista que cai, e a nossa bomba do Rio Formiga, onde capta as águas para a gente, é para baixo, é aqui embaixo. Então tudo que é impureza está vindo ali, né? De asfalto, de acidente, de óleo, né? Então muitas coisas. Então a gente sabe tudo isso. Então fiz esse levantamento. Não sou técnico, mas vou chegar o mais perto possível, por quê? Porque eu tenho uma preocupação, óleo, ortigueiro, sou filho de ortigueiro, acredito em ortigueiro, quero que o ortigueiro melhore muito mais, e essas pequenas ideias possam se transformar em grandes ideias e ser um bem comum para todos. Então, vou estar lendo aqui um pouco da mensagem, mas depois a gente vai modificar a mensagem, e o nobre vereador Gilson, nós discutimos juntos, mas não vamos fazer a indicação e vamos até dentro do Borba levar um ofício para o representante, né, daquela empresa com a qual em verdade é uma empresa mista, mas junto com o Estado. E o Estado fornece serviço para a gente. Então seria até conveniente, né, nós estar fazendo um ofício em nome de todos. E a indicação nós fizemos, que é só para argumentar e fazer esse debate. E qualquer vereador que queira, né, lógico, precisamos, dependendo de vocês, para a indicação, para ir avante, para se tornar aqui um documento formulado até a prefeita, e sim depois fazer um ofício para levar para a Sanepar. Então, vocês sintam toda a vontade, podemos mudar, e com a assinatura de todos vocês na nossa indicação e também depois no ofício. Então, o vereador que subscreve após a tramitação regimental, seja encaminhado à senhora prefeita municipal a seguinte indicação. Né? Então, indicando a senhora prefeita, vou para a justificativa agora. Os rios ou cursos fluviais sempre foram e são até hoje um dos mais importantes recursos para a sobrevivência da humanidade. São eles que fornecem grande parte da água que consumimos, que usamos para produzir nossos alimentos e que necessitamos para a nossa higiene. Na sede do município de Ortigueira, a captação de água que abastece a população urbana é feita no Rio Formiga. Ela foi projetada para atender uma demanda que na época era muito pequena. Com o aumento da demanda foram feitos novos investimentos que ampliaram essa captação. Não bastante. A disponibilidade quantitativa e qualitativa do nosso atual manancial já não atende mais às demandas de água que se projeta para o futuro. Daí a necessidade do município iniciar a discussão de se adotar um novo manancial para abastecer a demanda
que ano após ano vem aumentando. Os recentes investimentos pela Carpim no município fez com que a população urbana aumentasse significativamente e com esse aumento populacional, somando a outros problemas e decorrentes da captação junto ao Rio Formigas, estamos presenciando dia a dia a escassez de água em nossos torneios, chegando a ponto em que todo dia um bairro é afetado com falta de água no município. Com essa última estiagem, o problema se agravou, sendo necessário que pensemos urgentemente em uma solução definitiva para esse problema, que em um futuro breve se agravará de tal forma que seremos obrigados a fazer racionamentos diários para que todos possam ter acesso à água. Diante de tal cenário, é que vimos por meio da presente indicação solicitar a Vossa Excelência que encaminhe ao setor competente a elaboração de estudos de viabilidade para a doação de um novo manancial, como o Rio Barra Grande, para captação de água em Ortigueira. Dessa forma, pode entender que tal indicação será efetivo benefício a todos os munícipes de Ortigueira. O vereador que subscreve, que presente pugna pelo acolhimento por parte da excelentíssima prefeita municipal. Então, é uma indicação minha do novo vereador Gilson, mas eu não vou pôr em votação, mas todos se sintam à vontade. Quando eu fiz aqui, a gente trocou a ideia com o Gilson pelo momento, mas é um bem comum, é para todos se sintam à vontade de estar também assinando a indicação com a gente. Então, coloco a mesma em votação única. O vereador concordar com a mesma, permaneça como está. Não, vereador Gilson, não quis. Logo após fazer algum comentário de vontade. Então, aprova. Deixo a palavra livre de ordem pessoal. Presidente, vou fazer uma colocação aqui. Boa tarde a todos. Eu gostaria que o presidente e os demais colegas vereadores também fizessem uso da palavra, até nos ajudando na questão que eu quero reclamar aqui, né, que é o serviço improvisado aí do bombeiro, né, o serviço improvisado que estamos tendo aqui no município. Na última sexta-feira, agora dia 8, de madrugada, teve um caso de incêndio aqui na cidade. Foi ligado para o pessoal que faz esse serviço improvisado. O pessoal chegou até no local, conseguiu apagar o fogo, né, e deixar com menos prejuízo, mas demorou 40 minutos para mais, aqui praticamente no centro da cidade. Então é uma questão que a gente tem que cobrar, pedir para a prefeita, para a administração, tomar providências nesse sentido, né, porque dentro da cidade é muito tempo, né? Demorar 40 minutos aí é tempo demais. Tinha que ter agilidade, né? No máximo 10, 15 minutos aí tinha, com certeza, diminuído bastante o prejuízo que causou naquela residência. O presidente tiver alguma coisa para nos ajudar aí no comentário? Não, vereador Champano, sou solidário com o acontecimento, fiquei sabendo, né? Eu acho que o senhor tem razão, eu quero deixar minhas as palavras em consideração a Vossa Excelência. A gente sabe que tem um atendimento que hoje, né, através da prefeitura, que antigamente era um interposto ali do bombeiro, né, que era comandado por Telêmico Borba, e sempre o município ficava com todos os ônus aí para estar viabilizando o atendimento, aluguel, né, funcionário, caminhão, combustível. O senhor tem toda razão, só nesses momentos quem sofre na pele, né, que vai ver a demora de 10, 15 minutinhos seria o essencial, né, para estar ali, né, salvando tudo, né, que aconteceu ali na casa onde a Vossa Excelência acaba de argumentar. Eu acho que a gente teria que estar vendo aqui, são todas pessoas formadoras de opiniões, eu também sou, e junto com o bombeiro, se for possível, pedir para o bombeiro vir dessa casa, chamar algum representante do município também, e para ver a viabilidade, como a gente sempre fala, o Ortigueira, graças a Deus, está aumentando, vai crescer, a população aqui não cresceu muito ainda, estamos em torno de 25, 26 mil habitantes, né, 50 no interior e 50 na cidade. Mas a tendência, se Deus quiser, nós chegarmos aqui, passar de 30 mil habitantes de Ortigueira. Então, já, né, lamento pelo acontecido, a gente está conversando com essas pessoas, se possível, futuramente, está trazendo para cá de volta o bombeiro, mas trazer a brigada do bombeiro mesmo para dentro aqui, né? Da polícia militar, que até
que o bombeiro também é polícia militar, né? Então vai estar ajudando não só nisso aí, mas até em outras situações. A gente sabe, não vamos aqui, eu estou pegando o caso agora, relatado narrado pela Vossa Excelência. A gente não sabe como estava a situação do caminhão, se tinha água, como estava, tiver capacete, né, como que é a logística disso, se os plantões deles fazem na casa, se estão fazendo os plantões, né, numa sala, uma coisa desse sentido. Então, muito importante a sua colocação, eu sou parceiro para estar levantando tudo isso aí, né, com a crítica construtiva, para que possamos melhorar, para que não aconteça mais com nenhum de nós aqui, e principalmente com alguém de nós, da nossa cidade. E quando precisar que o serviço seja mais ágil, mais rápido. Com certeza que eu sou parceiro aqui. Assim, da mesma forma, aproveitando, né, a gente pensa muito, a gente tem muitas coisas em mente, mas não depende só da gente. A gente, né, sabe que hoje estamos passando por momentos dificultosos com a pandemia, né, graças a Deus, o Ortigueiro, depois, como eu a palavra do o Tuca vai estar conversando com a gente, né, relativo aos assuntos aqui, tiramos uma reunião com o pessoal dos bares. Eu já fui botequeiro, a Vossa Excelência também já foi botequeiro. São pessoas que também dependem da abertura dos bares. Para quê? Para pagar seus aluguéis, seus encargos. São pessoas que gastam também na comunidade. Eles comem, eles vivem daquilo ali. Eles gastam nos mercados, nos postos de gasolina, nas farmácias. Então, diretamente, é mais de 100 pessoas que estão sendo prejudicadas hoje. Não só os donos dos bares, mas seus familiares. E pior ainda para aqueles que pagam aluguéis. Eu tenho uns centros aqui, não vou citar nome, que às vezes eu posso pecar da descrição de alguém, mas tem pessoas que pagam 2.000 de aluguel, 1.500, né? Então, desde o início, essa Câmara, esses edis, o próprio município foi preocupado com isso. Só que devido à ação pública do Ministério Público, quando a prefeita soltou um decreto lá atrás, ela teve que recuar e abaixar o decreto para abrir só os essenciais. Né? Então ficou muito mais preocupante. De início entrou as lojas, os bares ficaram fora, academias, igrejas. Então, com a vinda desse pessoal aqui na discussão semana passada, me ajude, que dia que foi, por favor? Quinta-feira? Então, estava eu, o vereador Marcos, o Giovanni, o Leandro, os outros não puderam estar presentes, foi em cima da hora, né, entendeu? Então não foi nada agendado, então eles ligaram para o vereador Marcos, o novo vereador Carlinhos também estava. Então foi em cima da hora, ligaram de tarde, no outro dia estava aqui. Então a gente pensou que ia vir só umas 2, 3 pessoas, no fim estava aqui mais, praticamente 20 botequeiros aqui. Desculpa a linguagem, mas é essa, né? Nome de base. E discutimos, levantamos uma pauta, daí nós nas discussões que chegamos em acordo, né? Que 2 pessoas de cada lado acompanhassem a planilha junto com o Tuca, com o jurídico da prefeitura. Então é por isso que eu agradeço o Tuca por estar aqui, daqui a pouco nós usamos a palavra para estar explicando melhor para a gente. Então a gente pensa nisso aí. Assim como também a gente pensa aqui há muito tempo, e acho que é hora da gente comentar isso aqui, um ML para o Telecom Borba ali. Que quando falece uma pessoa, né, nossa, um adquirido nosso, a gente sofre muito com a proporção, que a gente sabe com quem elegisse no Estado, chega ali a Ponta Grossa, é uma demanda que atende a nossa região inteira, Tibagi, Castro, Piraí, né, Palmeiras, até tudo que é lago ali. Então, às vezes, isso cria um transtorno para o parente, para as pessoas, para os amigos, né? Às vezes o corpo fica lá jogado, né, lá 12, 14, às vezes até 24 horas para depois ir para próprios, né, fazer todos os levantamentos. Então, acho que já incorporo nessa fala aqui também. Então, essa aqui é a nossa preocupação. E estamos juntos, vereador. Pode contar comigo, sim. Presidente. Com a palavra, nome do presidente. Boa tarde a todos. Gostaria de solidarizar, junto com o vereador Leandro e a todos nós vereadores, a respeito da casa que investigou esses carros. E falando do bombeiro, cobrar a responsabilidade das pessoas, porque tem um pessoal que fica de plantão ou trabalha exatamente sobre isso. Quantas vezes o vereador Giovanni comentou sobre a corporação que se instalava aqui, que só tinha custo para a prefeitura e benefício para a comunidade era zero. Eu falo isso porque até comentei uma vez que aquela corporação que existia aqui, ele só ia para pagar quando já estava virado brasa, que não salvou nenhuma das casas quando eles foram acionados. Já chegava lá, a água que jogava já tinha queimado as residências assim por diante. Vou citar um exemplo que uma vez tinha um incêndio numa propriedade lá no sítio, foi acionado o corpo bombeiro naquela ocasião, chegaram lá sem o caminhão vazio e foram manobrar no meio do plantio de eucalipto e caiu o caminhão. Se não é o caminhão da Clabin, é um vexame aquilo que, sabe, nunca achei que fosse vexamoso uma situação daquela.
Se não fosse o caminhão da Clabin chegar e puxar, tinha queimado mais o caminhão do Corpo de Bombeiro. Aí ficou esse pessoal da Prefeitura dando assistência, o pessoal da Rodonorte também. Tem um pessoal que é destinado a essas situações, então acho que tem que cobrar a responsabilidade disso, que 40 minutos é muito tempo para aqui dentro da cidade. A gente fica, chocado com essas situações. A questão dos bares lá, assim, por exemplo, eu não participei, pois eu não sabia, então, que teria esse encontro com essas pessoas, mas queria estar presente também. E eu acho que, na situação que hoje se encontra, parece que foi definido para abrir, com ressalvas, eu acho que na situação que se encontra hoje, não é só a classe do comércio que está perdendo, não. Várias e várias situações, empresas estão falindo até, e estão todo mundo tentando que não chegue até nós esses casos assim complicados, que já em outras cidades já se alastra bastante. Nós não estamos, na verdade, não temos suficiente preparado para vários casos ao mesmo tempo. Então, todas as situações que for para inibir o controle dessa pandemia no município, eu acredito que é válido. Tenho certeza que a Secretaria de Saúde, assim por diante, fez um estudo, se for viável, tranquilo, da nossa parte nós estamos aqui para também ajudar toda a sociedade. Mas essa reclamação que está perdendo dinheiro, tem família para se tratar, se trata-se não só do comércio de bares, lanchonetes, assim por diante. Todas as categorias foi afetada, presidente, se anda pelo município. Eu estava vendo uma situação no produtor rural, sou produtor rural também, vizinhos meus lá que fazem um plantio de banana, não tem onde entregar. E eu sei quanto que é o custo que fica para manter, eu plantei um alqueiro de banana lá, está mais ou menos por uns 20 mil reais, ainda está dando na cintura ainda. Imagine quem já está produzindo, o custo que fica isso, e não tem para onde entregar, porque diminuiu não as pessoas de se alimentar, mas diminuiu a renda, então as pessoas economizam no máximo. Então não é só os bares, lanchonetes, academias, assim por diante, que está tendo prejuízo com essa situação. Mas assim, o que importa é o bem-estar de toda a sociedade ortigueirense, e assim por diante a gente está colaborando no que for possível para evitar casos drásticos. Eu estava comentando esses dias, uma pessoa lá em Londrina que é ligada a um parente meu bem próximo, que chegou a óbito, um dos familiares dele, e falou a coisa mais terrível que existe. Quando foi internado, não podia visitar. Quando faleceu, chegou com um caixão e já tinha critério, já foi, sabe, não pôde nem a família mesmo se despedir da pessoa, do defunto em si. Então, às vezes, a gente até falta com o uso de máscara, assim por diante, mas a situação é bem mais complicada do que, às vezes, as pessoas assim comentam. Graças a Deus, somos um município ainda pequeno, que não tem casos ainda, mas já teve várias suspeitas. A porta de entrada hoje está sendo essa empresa Clabin, que todos os casos que tem é ligado à empresa Clabin. Mas daí contaminou o outro que é da mesma família, vizinho e assim por diante. A situação que eu vejo hoje, a Clabin doou 2 milhões no hospital, não sei do que lá. Deveria doar muito mais, 100 milhões, assim por diante, porque esse dinheiro, na verdade, é do BNDES. E todos os casos confirmados que tem no município de Tiranguá é ligado à empresa Clabin. Então, nós aqui, ortigueirenses, também devemos tomar todos os cuidados na Secretaria de Saúde, na prevenção, também dizer o apoio que a gente dá aos funcionários da saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, e assim por diante, até dos recepcionistas, zeladores, porque eu digo, até estava comentando, tem uma filha minha que quer se formar em enfermagem. Eu até disse que se um parente meu estivesse trabalhando, até convocaria ele para sair dessa situação, que é onde vai de encontro com as pessoas que já estão contaminadas.
Então é uma situação bem delicada, essa de critérios, não, estou perdendo nisso, ganhando naquilo. Hoje todos nós estamos perdendo financeiramente, todos. Todas as lanchonetes, mercados, assim por diante. Então o que vale mesmo, o que importa, é a gente sair dessa pandemia com saúde e vivo. Aí a gente corre atrás do que for preciso para recuperar tempos perdidos. Presidente, obrigado. Aqui, novo vereador Zé Carlos, muito obrigado pela tua contribuição, pela sua fala. Mais algum novo vereador? Senhor presidente, Senhor presidente, boa tarde, os vereadores, o secretário Tuca, o seu Braulio ali, boa tarde, os demais servidores dessa casa. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar aqui a sua pessoa e a pessoa do vereador Gilson pela indicação. Eu tive até agora de pouco em casa assistindo uma reportagem a respeito do rio Tibagi, também que é um rio que passa aqui, divisa do nosso município aqui, que as águas estão secando e fica a preocupação então aqui já sua, demais de todos nós aqui, questão do rio Formiga, se a gente não começar a pensar num plano B, não se prevenir, não começar a fazer nossa parte agora, corre o risco uma hora a gente ficar sem água na cidade, assim como já tem vezes que já acontece aqui em vilas do município ficar sem água. E também gostaria de colocar algumas coisas a respeito desse fato que aconteceu aí, que o vereador Giovanni colocou aí. É lamentável dentro da cidade, o pessoal que está aí, que, como se fosse uma defesa civil, um corpo de bombeiro que não são, que são servidores públicos do município, que estão lá com um pequeno caminhão-pipa, levar 40 minutos para chegar no incêndio dentro da cidade. Primeiro, esse caminhão tem que estar abastecido já no período da noite, não pode estar sem água, tem que ter alguma justificativa, alguma explicação se realmente levou esses 40 minutos, porque não pode. Já cheguei a presenciar aqui na cidade eles apagando incêndio de veículos no centro da cidade, que chegaram com o tempo, o carro não chegou a incendiar todo, não chegou a queimar, porque eles chegaram a tempo. Então, se chegasse um tempo mais viável, mais rápido, possivelmente não teria acontecido o que aconteceu de 2 veículos queimar inteiro, mais um pouco da residência, né? Então, tem que ter alguma explicação para isso, né? E Ortigueira, no porte que a gente está, a prefeita com a sua equipe tem trabalhado o máximo que pode, mas fica aqui uma preocupação, né, do futuro prefeito ou prefeito desse município. Ortigueira passou da hora de ter uma defesa civil, ter um pessoal ali responsável somente para isso, não para ficar molhando planta nas ruas, mas ficar responsável somente para isso, porque a primeira coisa que um empresário olha para o município é a questão de segurança, uma questão de defesa civil bem certinho, coisa que em Ortigueira a gente está num patamar que está elevado, a gente não se compara mais com os municípios vizinhos nossos. O ponto nosso tem que ser de Borba para cima. Então fica aqui essa indignação, uma servidora dessa casa também, né, onde ela morava, fica aqui. Eu pude ver essa servidora, essa senhora que a casa incendiou e os carros na sexta-feira. É lamentável você ver uma pessoa num estado daquele sofrendo porque perdeu ali os bens materiais. Graças a Deus que foi só bens materiais, mas se tivesse chegado a tempo poderia ter socorrido, poderia ter ajudado, né? É lamentável a pessoa leva tempo para adquirir um carrinho, um veículo, paga fiado, paga financiado, paga juro, de repente um incêndio acaba com tudo, e daí aonde que poderia socorrer não chega com o tempo necessário. Fica aqui a minha indignação também, acompanhando o vereador ali, e também gostaria de colocar, senhor presidente, a gente vê muitos comentários a respeito de abrir alguns comércios, graças a Deus abriu, agora os bares, assim como o senhor falou, também a respeito das igrejas, não sei se alguns, o Tuca tem alguma coisa, o Marcos, a gente tem recebido várias cobranças, todos nós aqui, vereadores, pastores, amigos nossos. Me permite só um minutinho? Permite. Acho que o Tuca tem alguma coisa, assim, que nós simulamos aqui, a gente pede para todos, né, aguardar. Tem algumas posições para passar para a gente, e daí, né, acho que tudo isso foi, acho que o novo vereador estava presente também, né? Até desculpa pedir, né, não ter lembrado, acho que a gente já tem alguma coisa ali, vai passar para todos nós, tá bom?
Não, pode terminar a tua fala, desculpa. Não fica igual estava colocando, que todos nós temos as amizades, esses pastores estão sendo cobrados porque está abrindo isso, abrindo aquilo, abrindo os bares e as igrejas ainda não. Agora mesmo tem 2 mandando áudio aqui no meu celular aqui, deixar para a gente responder depois que eu vi o secretário ali, mas fica aqui a nossa preocupação, porque tem municípios que as igrejas estão sendo abertas já, com público limitado, com todos os cuidados necessários, pessoas separadas, não sentadas um próximo do outro, mas já está sendo aberto, verificar. Porque um município a lei é interpretada de um jeito e na outra, em outra situação. Não cabe, talvez, o secretário, a prefeita responder isso, mas a gente tinha que chegar a uma conclusão. Sei que estamos vivendo uma pandemia, algo que nunca aconteceu, mas se ficarmos só em casa, trancado, não poder fazer isso, não poder fazer aquilo, a gente não vai vencer isso nunca. A gente tem que sim ter os nossos cuidados necessários, usar as máscaras, usar álcool em gel conforme for aí em todos os lugares, mas a gente percebe que temos também que deixar esse povo que tem seus templos, que também é uma empresa também, né, possa estar cultuando o seu Deus lá com todo o seu cuidado. Então, presidente, seria isso. Obrigado. Ok, eu que agradeço por suas palavras também. Gostaria aqui só também de estar mandando um abraço a todos os nossos servidores dessa casa, né? Não só quem trabalha aqui no âmbito administrativo, minha pessoa, na administração dessa casa, e também nossos assessores, né? Ontem foi os dias das mães, sei que muitos já não têm as suas, né? Mas que Deus abençoe cada uma. Sabemos que a mãe é tudo na vida da gente, né? Para a mãe, o filho sempre vai ser uma criança, sempre vai estar cuidando com maior carinho. Quantas noites em claros espaços para cuidar da criança, para ver o filho chegar na fase adulta, ser formado, né? E tomar seus rumos, seus caminhos, seus horizontes. Então é muito gratificante para a mãe. E qualquer que seja o filho, dependendo do que ele faça, sempre a mãe vai estar do lado dele apoiando. Então, deixo um abraço para todas as mães e que Deus esteja protegendo todas as nossas mães, não só da nossa cidade, mas do nosso Brasil, do nosso mundo. Então, não havendo mais nada a ser tratado, agradeço primeiramente a Deus, aos vereadores e os demais presentes na representação. Que Deus abençoe a todos. Tucas, faz favor, pode. Então, Tuca, pode fazer o uso da palavra. Boa tarde. Então, acho que cumprimentar a todos, falar sobre a abertura. Boa tarde. Se você não me permitir, só vou fazer aqui para ficar acho que é mais melhor do nosso início de fala. Gostaria que você começando relatando para nós como estão os procedimentos, os casos, se está tudo parado, tudo tranquilo, graças a Deus, se tem alguma observação, você já descartou, beleza? Faz favor para nós. Em relação ao Covid-19, nós até a presente data temos 15 casos, né, suspeitos, 15 pessoas que foram colhidas amostras, dessas 14 já foram descartadas, deram resultado negativo, inclusive de um colaborador da Rio Verde, que no teste rápido dentro da Clabin teria dado positivo, mas junto ao LACEN, o SUAB deu resultado negativo. Ele continua fazendo a quarentena de isolamento ali dentro do hotel, mas o mais importante aqui, considerado negativo, isso, né, nos deixa menos preocupados. Temos uma única coleta que foi coletada ontem à tarde, o paciente está no IDF, mas era um caso de câncer terminal, o paciente, por ter problemas respiratórios, hoje todo paciente é levado como suspeito de Covid, conforme as normas sanitárias. Em relação ao Covid e o número de casos no município, seria isso. Em relação à reunião que a gente teve, junto com o Legislativo na quinta-feira, a gente acordou durante a reunião de se reunir na sexta-feira com 2 representantes de bares, 2 representantes de igrejas, templos, né? E 2 representantes de academias. Tivemos a reunião na sexta-feira de manhã, onde compareceu
deixaram de comparecer um representante de academia, né? Os outros 5 membros indicados compareceram e nós discutimos a possível abertura desses estabelecimentos. Nós fizemos um rascunho já está na Procuradoria, para a prefeita despachar com a procuradora, 2 decretos diferentes, um específico para os templos religiosos, onde a gente normatiza a abertura com o número de pessoas, todas essas condições sanitárias dentro dos estabelecimentos. A maior discussão seria o número de pessoas, mas a ocupação máxima será de 15 pessoas, onde 15 pessoas em determinados estabelecimentos já foram próximo da capacidade máxima, que a gente tem tempos pequenos aqui na cidade, ficará restrito a 30% da sua ocupação. No mais, nos templos maiores e igrejas maiores, poderão fazer mais do que um culto ou uma missa durante o dia, com intervalo de 1 hora entre elas, mas com no máximo 15 pessoas dentro do estabelecimento. Em relação a bares e petiscarias, academias, a gente também fez um levantamento onde a gente coloca bem próximo, a gente colocou para o comércio em si, lotação de 50% da capacidade total, desde que não extrapole a lotação máxima de estabelecimentos com até 50 metros, 2 clientes por vez, estabelecimentos de 51 a 100 metros quadrados, até 4 clientes por vez, estabelecimentos acima de 101 metros quadrados, até no máximo 8 clientes por vez. O que tem de diferente na questão dos bares? Os bares têm horário e academias têm horários para fechar. Os bares até 22 horas, né? Depois disso não podem estar abertos. No caso das academias, tem uma outra restrição que é o número de alunos, né? O aluno pode ficar no máximo até 60 minutos, então, o horário marcado. Serão aí, dependendo do tamanho da academia, de 2 a 4 alunos por hora. Então, os donos de academia também têm que disponibilizar um kit para cada aluno, né, de higiene, álcool, luva, ou deixar um colaborador específico para fazer esse tipo de asepsia junto aos equipamentos. Em relação à fiscalização, né, tanto o município, o Departamento de Tributação, Vigilância Sanitária e a Polícia Militar. Mesma situação de outros comércios, né, não essenciais. No primeiro momento, se não cumprir o regulamento, uma notificação. No segundo momento, a multa, que é estipulada em 30 UFM, que corresponde a R$ 2.679,60. No dia de hoje, acho que foi dada ciência para a promotoria, né, desse encaminhamento de publicação de decreto na sequência, né, já se mostrou o contrário, já era esperado, mas estamos fazendo a nossa parte. A gente sabe que vai ter problemas, né, na fiscalização. Nós vemos aqui na última reunião em torno de 16, 17 proprietários de estabelecimentos, deles saberem como é a rotina do bar. Né? Estamos liberando a abertura do bar, mas não é para a pessoa ficar lá dentro consumindo, né? Eles têm que saber dessa dinâmica. Nós tivemos muitas situações aqui de bar com mulheres, né? Essa questão é uma outra questão que a fiscalização vai ser, com certeza, mais com mais força, vamos dizer assim, principalmente pela Justiça, pela Polícia Militar. A gente vê que a promotoria está bem direcionada a fazer esse policiamento, né, junto aos estabelecimentos, para que não tenham, né, que é totalmente considerado não essencial esse tipo de estabelecimento. Mas a prefeita, como já no primeiro momento lá atrás, vai estar abrindo agora o restante do comércio e das igrejas que estavam fechadas. A gente vê que algumas igrejas, mesmo com a publicação do decreto, permanecerão fechadas, né, por ordens superiores, não vão abrir para o público, mas dentro do município a gente vai ter essa possibilidade.
Eu acho que em relação a qualquer outro tipo de questionamento, a gente vai estar à disposição e poder ajudar, à disposição. Queria só fazer uma pergunta, secretário. Com relação ao decreto, ele deve sair de hoje para amanhã? Tudo correria. Acho que acredito que a nossa procuradora já deve estar despachando com a prefeita já. Por conta principalmente dos bares, né, que já estão em torno de 60 dias, né, com suas portas fechadas. Eu acredito aí que no diário oficial de amanhã já deve estar. Deve estar saindo. Tá certo. Obrigado. Então, já houve uma manifestação do promotor? Sim, foi dado ciência para ele da publicação. Ele fala que ele vai usar os atributos, né, que ele tem em mãos. Vamos aguardar o que pode. O maior receio de todos é que daqui a pouco ele peça não só o fechamento dos bares, como do restante não essencial. Mas não quer dizer também que vai ser fechado, né? Quem vai julgar isso é o juiz. Vamos aguardar e como vai ser os próximos dias. A maior preocupação nossa é que os números de casos estão chegando no interior com maior intensidade. Isso é o que nos leva a clamar para a população o uso de máscaras, que foi disponibilizada pelo município, que não saiam de casa sem realmente ter necessidade, porque a perspectiva no estado é de um aumento considerável no número de pessoas infectadas pelo vírus. Foi bom você tocar nesse assunto. A gente sabe que tem os critérios da lei que podem ser aplicados, e eu vejo pessoas que não vai longe, a gente mesmo, né, onde você cede e acaba não usando, né, passa o batido. Se vai ter uma fiscalização aqui para nós, no município, arcando com as consequências, vai ser alertado nesse sentido, vai ser possível multar, Sim, isso. O município tem, na medida do possível, distribuir os termos de ciência, né, de recebimento dos decretos para todos os comércios. Todos preencheram a próprio punho, entregaram para o Departamento de Tributação, e a fiscalização a partir de agora está aberta. Qualquer infração, no primeiro caso notificação, já sabemos de comércio que já foram notificados. Se for reincidente, multa e cassação do alvará de funcionamento. Infelizmente, em alguns casos vai chegar nesse ponto. Ok. Não só na cidade, a gente tem recebido, não só nós, como o pessoal da Militar, eles nos informaram hoje de manhã, muitas denúncias do interior, né? Nós não estamos com pernas para fazer essa fiscalização, principalmente no horário noturno, né? De bailões, de reuniões aí em distritos do nosso interior. A gente pede sempre que, se souberem, né, fazerem a denúncia, e nós, o pessoal competente, vai até o local para fazer a notificação, se for o caso. Mais algum vereador? Quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu acho que, então, no momento ninguém tem mais algo a perguntar. Eu agradeço pela sua vinda, pelo seu estado aqui. Sempre seja bem-vindo nessa casa, contribuindo com nós, legisladores, os nossos munícipes que nos acompanham, as pessoas que estão aqui, que a gente tem que estar com todas as informações. Muito obrigado. Eu que agradeço, seja sempre bem-vindo. Fica as considerações. Um agradecimento a todos os envolvidos. A gente fez uma reunião aí de última hora na quinta-feira. Acho que assim, conversando, a gente vai tentando alinhar as questões para que o município, né, caminhe sempre para frente. Acho que obrigado a todos, e qualquer situação que a Secretaria de Saúde possa ajudar, estamos lá à disposição. Ok. Agradeço também a todos que por permanecerem até esse momento. Só gostaria de estar complementando a minha fala. E todos nós vereadores, e a parte da gestão do Executivo, sempre foi preocupado com a abertura de todos os comércios. Por isso que a prefeita lá até abriu um decreto, há uns 40 dias atrás, 30, abrindo todos os mercados, tudo, né? Os essenciais e os não essenciais. Mas e através da promotoria pública de suas análises, como tem uma demanda muito grande, tem um OMS, tem decretos federal e estadual, ele se baseou naquilo, ele é um fiscalizador da lei, ele pediu para fechar bares e lojas, principalmente as lojas pequenas também. Então, daí
fomos procurados nessa casa pela Associação Comercial e os demais lojistas, onde debatimos ideias, levantamos vários questionamentos, abrimos uma planilha, junto com pessoas da sociedade, naquele momento, né, com os jurídicos, pessoas que nos ajudaram, o doutor estava aqui, o Alexandre da Imobiliária, estava o doutor Cristiano, estava a doutora Kézia, estava nós vereadores, às vezes algum outro naquele momento se encontrava, mas nós estávamos representando os demais. A nossa preocupação naquele momento foi debatir isso aí. E até eu mencionei muitas vezes que, se fosse possível, abrir os bares. Porque a gente sabe que os donos de bares também são cidadãos ortigueirenses, pagam seus impostos, contribuem com o desenvolvimento com a nossa cidade, pagando os seus ISS, os ICMS, qual que seja o imposto de nota, para contribuir com a nossa cidade. E pior, que todas as contribuições de impostos não ficam só por Ortigueira. Todos os impostos que nós arrecadamos aqui na nossa cidade, nós ficamos com a menor fatia do bolo. O imposto mais grosso vai para a União, para o governo federal e para o governo do Estado. Então, qualquer gestor que estará junto do executivo, comandando o município, ele fica com a mínima fatia. De 100%, ele vai ficar com 10, 15%, os demais ficam para as altas hierarquias maiores. Então, a gente se preocupou, debatemos. Os comerciantes das lojas falaram que naquele momento já teriam mandado mais de 100 trabalhadores embora, que não teriam como ficar, que o mercado estava desaquecido e está um caos, a gente sabe disso, e sabendo também que nossos amigos barzeiros aí precisam sobreviver, tratar suas famílias, pagar seus encargos e seus boletos. Então a preocupação é geral com todo mundo, ninguém faz política nessa casa. Nós vemos a realidade, a necessidade, e estamos aqui sim unidos por essas pessoas. Tem coisas que não dependem de nós, mas que for aqui para a gente estar junto, debatendo, cobrando, né, tentando, juntos aos órgãos competentes, promotoria, né, o judiciário, para que se sensibilizem. Eu sei que tem a pandemia e a tendência a crescer mais no frio, a gente sabe que tem estatísticas aí, né, muito alta, grande, né, que se fosse possível, para estar fechado tudo. Mas fazer o quê? A gente também tem que estar junto com os nossos cidadãos ortigueirenses, com essas pessoas menos assistidas. Então a gente está aqui para ouvi-los, para debater, trazer para dentro dessa casa e fazer o que for possível aqui do nosso alcance. Quero agradecer a todos, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Obrigado, Robson, por permanecer até agora, e a todos. E que Deus abençoe a todos.